Desde a noite de quarta-feira da semana passada, 10, a deputada Tabata Amaral, PDT-SP, virou alvo de uma enxurrada de críticas de militantes de esquerda. Naquela noite, ela contrariou a decisão do comando do seu partido e votou sim ao texto base da reforma da Previdência. O candidato presidencial da sigla nas eleições de 2018, Ciro Gomes, chegou a dizer que ela fazia dupla militância e integrava um partido clandestino, o Grupo Renova BR. Nesta quarta, 17, o PDT decidiu suspender Tabata e os outros 7 deputados que votaram a favor da reforma. Porém, ao contrário do que diz Ciro Gomes, o Renova BR não age dentro do Congresso como um partido, isto é, os 9 deputados eleitos que receberam bolsas do movimento não tiveram uma atuação coesa nas votações da Câmara. Os dados desta reportagem foram compilados pelo cientista político Guilherme Jardim Duarte a partir da ferramenta de dados abertos disponível no site da Câmara dos Deputados. Duarte é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, USP, e doutorando em Ciência Política pela Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos EUA. Excluídas as ocasiões em que o PDT liberou os deputados para votar como quisessem, Tabata seguiu o que seu partido determinou em 76,4% das vezes. Este número, porém, exclui os casos nos quais o PDT mandou que seus deputados obstruíssem a votação, isto é, que não votassem e não registrassem presença em plenário, para fins de contagem do quórum. Por esta métrica, ela foi fiel à orientação do PDT em apenas 58,9% das votações, ou seja, desconsiderou essas orientações em 41,4% dos casos. Para efeito de comparação, o segundo deputado mais infiel, Marlon Santos, PDT-RS, traiu o partido em 30% das votações desde o começo do ano. Dos parlamentares do PDT, a Tabata é sem dúvidas quem tem atuação mais independente da liderança do partido. Isso é mostrado pela concordância de seus votos com a orientação do partido ou da bancada, diz Guilherme Jardim Duarte. Entretanto, na análise dos votos de todos os parlamentares, ela aparece como uma deputada de centro-esquerda, com identidade com o partido ao qual pertence, acrescenta o cientista político. Isto é, mesmo sem seguir o que o líder do PDT na casa, André Figueiredo, CE, determina em todas as ocasiões, Tabata continua dentro do campo de centro-esquerda e de oposição ao governo de Jair Bolsonaro, PSL, quando as votações são analisadas em conjunto. Duarte observa ainda que a taxa de fidelidade de Tabata foi puxada para baixo durante as votações da reforma da Previdência. Foram mais de 20 votações nominais relacionadas com o tema na semana passada, e Tabata votou contra a orientação do seu partido em vários momentos. Com apenas 25 anos de idade, Tabata Amaral foi eleita deputada federal na primeira disputa de que participou, no ano passado. Sua candidatura foi apoiada pelo movimento Acredito, que buscava a renovação da política, e teve mais de 250 mil votos. Tabata graduou-se em Ciência Política na Universidade Harvard, EUA. Ganhou os holofotes em março deste ano, quando protagonizou um debate com o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez, em audiência na Comissão de Educação da Câmara. O líder da bancada do PDT, André Figueiredo, CE, disse que não gostaria de personalizar o ocorrido durante a votação da reforma da Previdência na figura de Tabata quando quase um terço, 8 de 27, dos deputados do partido traiu a orientação da legenda. Mas na Previdência, foram 8 contra. Desses, 4 votaram a favor do texto base, mas acompanharam o partido em praticamente quase todas as outras votações, destaques, emendas, detalha Figueiredo. Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas. É um voto que segue as minhas convicções e tudo que estudei até aqui, disse ela. Ao tomar essa decisão, eu olho para o futuro do país. E não para o próximo processo eleitoral. Quem me conhece, sabe da minha luta pelos mais pobres. Sabe da minha trajetória.
E hoje a Previdência tira dinheiro de quem menos tem e transfere para os mais ricos. Ela aumenta a desigualdade em 1/5, e é um impasse para o desenvolvimento do país. Ser de esquerda não pode significar ser contra um projeto que de fato pode tornar o Brasil mais inclusivo e mais desenvolvido, prossegue. A reforma seria um passo importante, aquele que é possível, para que a gente possa crescer de forma fiscalmente responsável, para então distribuir renda, disse a deputada. No fim das contas, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado em primeiro turno com uma votação histórica na Câmara, 379 votos a favor e 131 contra. Nos últimos dias, Ciro Gomes e outros líderes do PDT passaram a classificar os grupos que apoiaram Tabata Amaral, Renova BR e Acredito, de partidos clandestinos. Os grupos estariam influindo na política brasileira sem estarem formalizados como partidos, o que é ilegal. O que a análise de dados feita por Guilherme Jardim Duarte sugere é que, ao contrário do que disse Ciro, o fato de pertencer ou não ao Renova BR não influenciou de forma relevante as decisões de voto dos deputados. Em vez disso, a filiação partidária e a divisão entre governo e oposição foram mais importantes para explicar o comportamento de cada um desses congressistas. O Acredito só elegeu Tabata e mais um deputado, Felipe Rigoni, PSDS. Assim como ela, Rigoni também votou a favor do texto base da reforma da Previdência, embora seu partido tenha sido contrário à proposta. Olhando os padrões de votação, parece que o Renova não é um grupo homogêneo, e sim formado por dois grupos diferentes. Um deles é constituído por Tabata, Felipe Rigoni, Marcelo Calero, Cidadania RJ, e Joênia Wapichana, Rede RO, diz. E o outro formado por Vinicius Pot, Novo SP, Paulo Ganimi, Novo RJ, Luiz Lima, PSL RJ, Thiago Mitrald, Novo MG, e Lucas Gonzalez, Novo MG, conclui Guilherme Jardim Duarte. Para Ciro, que foi candidato à presidência pelo PDT em 2018, movimentos como o Renova BR e o Acredito são formas encontradas por medalhões do dinheiro de influir na política brasileira de forma indireta e subterrânea. Estão surgindo no Brasil alguns caminhos para fraudar a política, disse Ciro nesta quarta-feira, 17. Ela pertence a um desses movimentos. Todo mundo me dizia que era uma fraude. Eles são mesmo uma dupla militância, eles têm uma filiação clandestina nos partidos diversos em que estão, disse. O Renova BR é uma iniciativa do empresário paulista Eduardo Mufareja, que contou com o apoio do apresentador de Travessa Luciano Huck e outros. O objetivo declarado é promover a renovação dos líderes políticos, principalmente no legislativo. E, segundo seus criadores, não há caráter ideológico. Não se trata de um movimento de esquerda nem de direita, disse Mufareja em 2017. Nesta quarta-feira, 17, Tabata e os outros 7 deputados que votaram a favor da reforma foram suspensos pela Comissão de Ética do PDT, que também abriu um processo disciplinar contra esses congressistas. A comissão agora terá até 45 dias para formular um parecer sobre o caso de cada um deles, ouvidos os deputados. Esse parecer será enviado ao Diretório Nacional Pedetista, que tomará uma decisão final. Até lá, os deputados que foram suspensos não poderão participar de reuniões partidárias e nem falar em nome da sigla. Também deverão ser retirados das comissões da Câmara da qual fazem parte, pois a vaga pertence ao partido. Tabata Amaral pode ser removida da Comissão de Educação da Câmara. Mesmo que Tabata seja expulsa do PDT ao fim deste processo, ela não deverá perder o mandato de deputada federal. Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal vão no sentido de que o mandato pertence ao parlamentar, e não à legenda. Ela só correria o risco de perder o mandato se deixasse o PDT por conta própria. Ao todo, pouco mais de 30 deputados contrariaram as orientações de seus partidos na votação do texto base da reforma da Previdência no PSB, outro partido de esquerda que fechou questão contra a reforma. 11 dos 32 deputados votaram a favor, cerca de 34% da bancada.
Houve também algumas traições em partidos de direita e de centro, que foram favoráveis à reforma.